Então, Efésios 5, versículo 14. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor. Fala conosco profundamente, através da tua palavra. Nós pedimos essa graça, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Podem se sentar. Tem duas coisas aqui que eu acho que são fundamentais, que estão nesse pequeno trecho aqui. Remir o tempo e se embriagar do Espírito Santo. Aqui o escritor, né, de Efésios, ele nos alerta acerca desse tempo nosso de vida, do tempo em que nós fomos alcançados pelo Senhor e agora nós fazemos parte daquilo que é chamado de igreja. Então nós fazemos parte de uma igreja, que é a junção, a reunião de todos aqueles que foram remidos, que aceitaram o Senhor e que agora vão ter um período de transformação na presença do Senhor. Então esse período nosso que nós estamos vivendo aqui é um período em que estamos sendo transformados, mas como a gente sempre tem enfatizado nas mensagens, é um momento em que nós estamos vivendo também a nossa vida secular. Então esse salmo, esse texto, melhor dizendo, essa carta aos Efésios, nesse capítulo 5, ele vai ensinar o servo do Senhor, está ensinando o servo do Senhor como equacionar a sua vida cotidiana, a sua vida secular, com a sua vida espiritual. Quando ele fala remir o tempo, é saber o seguinte: olha, cada um é alcançado em determinado momento da sua vida. Tem uns que é alcançado na adolescência, na infância, tal. Mas nós sabemos que, independentemente disso, eu fui criado na igreja, nasci na igreja, fui apresentado na igreja. Mas a nossa conversão nem sempre é no dia que você foi apresentado na igreja, desde que você é criança, não. Geralmente, nós temos um dia, um momento em que o Senhor, ele nos chama. E nós temos verdadeiramente uma experiência de conversão. Então, é bom que a gente deixe muito claro isso. E conversão não é ir na igreja. Quanto tempo você vai na igreja? Eu vou há 15 anos, mas quanto tempo você é convertido? Muitas vezes a pessoa vai 15 anos e não é convertido ainda. Ele não teve uma experiência de salvação. Porque conversão é você mudar de rumo na sua vida. E nem sempre essa mudança de rumo é uma coisa muito visível. Então, digamos assim, uma pessoa que nasceu na igreja, ele não tem muitos hábitos que as pessoas têm no mundo. O jeito dele falar também não é muito semelhante às pessoas do mundo, é um modo tal. Mas essa conversão é uma mudança de vida interior. São os desejos, porque isso aqui não está falando de coisas exteriores, não é de aparência. Isso é importante? É importante. Não estamos falando que não é importante, não. Mas existe algo que é mais profundo, que é uma mudança interior. E essa mudança interior só se dá quando o homem tem um encontro verdadeiro com Jesus. Não tem uma outra forma. Mas a pessoa estuda muito a Bíblia.
Ah, mas a pessoa ela nasceu na igreja, como nós falamos. Mas a pessoa, não, ela precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. A partir desse momento que a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, aí é o momento da conversão, porque vai mudar as estruturas, as bases da vida dele, vão mudar. Só que o que acontece? Veja só. A palavra diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades, né, que estão nas regiões celestiais. Nós estamos vivendo num mundo que, assim, somente nesse último momento, né, que a palavra fala assim, ó, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Então o Senhor está falando que existe dois tipos de aperfeiçoamento, dois tipos de aprofundamento. Então tem aqueles que já estão mergulhados no mal, na sujeira, não é isso? Quem é sujo, suje mais ainda. Como se suja mais? Mergulha mais, vai mais fundo. E é isso que o mundo está fazendo. O mundo está mergulhando, né? As pessoas que não conhecem o Senhor. Veja só que não, essas pessoas não necessariamente são pessoas más na aparência nossa, de como pessoas, né? Então, eu falo assim, como é essa pessoa? Essa pessoa é uma excelente pessoa. Né? Ele trata todo mundo bem, ele paga as suas contas, não deve nada para ninguém, né? Uma pessoa que anda sempre, né, sereno, mas o coração dele, é aquilo que eu falei, não é da aparência. Mas o coração dele, os desejos, os pensamentos, os entendimentos das coisas. E é fácil a gente perceber isso. Você conversa 5 minutos com uma pessoa dessa, você já percebe. Você fala de um assunto, você fala, ele está se aprofundando, mas do outro lado. Então hoje nós vemos um mundo que é irreconciliável com Deus. Porque quando nós nos aprofundamos, que é a outra vertente, né, que nós mergulhamos na limpeza, mergulhamos naquilo que é santidade, mergulhamos naquilo que é comunhão com Deus, né? Então nós vamos ficando cada dia mais parecidos com Deus, nós vamos tendo mais similaridades com Deus, aquilo que é o pensamento de Deus. Veja só, uma coisa muito interessante da gente perceber isso. Quando nós estamos numa íntima comunhão com Deus, tem determinadas coisas que nós precisamos decidir no nosso pensamento, escolher, né? Situações, vertentes, né? Para quê? Para que possamos instruir as pessoas, para que possamos instruir a nossa família. E quando nós estamos com intimidade com Deus, nós temos um tipo de opinião. Aí nós vamos ver na palavra, a palavra coincide. A palavra coincide com isso. É interessante essa igualdade entre a palavra e o Espírito. Nenhum contradiz o outro. Se alguém fala alguma coisa e diz que está no Espírito, mas que a palavra não confirma, ele não está no Espírito. Né? E se alguém diz alguma coisa no Espírito, isso está na palavra. Em alguma forma, em algum lugar da palavra está inserido. Né? É uma bênção isso. Então, quando ele fala de mergulharmos, né, de nos limparmos a cada dia, é somente nos aprofundando. Então, nesse tempo, então voltamos lá na palavra, ele fala assim, remi o vosso tempo, porque os dias são maus, ou seja, porque o mundo se aprofunda no mal, se aperfeiçoa, se aprimora nos seus conceitos malignos. Então ele diz assim, então aproveite o seu dia. Por quê? Porque o nosso dia, ele vai ser pontuado, nós queiramos ou não, em situações em que nós vamos ouvir, nós vamos ver, nós vamos participar de coisas que nada tem a ver com o reino dos céus. Nada tem a ver. Então por isso que ele fala assim, remi o vosso tempo, ou seja, aproveita todo o tempo que você tem livre, porque às vezes nós não somos donos do nosso tempo. Se tivéssemos já da eternidade, né,
que não é essa, né, a salvação, o princípio da salvação. Não é nós pegarmos e, vamos para um monte, vamos virar ermitão e vamos lá só, né, pensar na eternidade. Não, por quê? Porque nós precisamos estar nesse mundo. Porque nós só conseguimos alcançar outras pessoas se junto delas nós estivermos. Mas como? Duas pessoas, uma se aprofundando no mal e a outra se aprofundando na santidade. Esse é o grande mistério do Evangelho, é esse. Humanamente isso é impossível. É impossível. Por isso que a religiosidade segrega as pessoas. Ela segrega. Ela já fala assim, não anda com aquela pessoa. Faz de tudo para não estar perto. Olha, eu vou sair daquele lugar que era uma opressão muito grande. O mundo é uma opressão. Tem jeito. O mundo é uma opressão. Mas nós somos o canal da bênção. Nós somos o canal da libertação. Aonde nós estivermos. Mas para que isso aconteça, eles têm que vir até nós, mas nós não vamos no processo deles. Eles têm que começar a viver o nosso processo, que é limpar-se mais, limpar. Né? Aceitar Jesus, e Jesus vai fazer o processo, né, de limpar. Agora, eles aqui, né? Não vos embriagueis do vinho deste mundo. Então, esse se embriagar, é isso que nós estamos falando aqui, de mergulhar. De mergulhar. Porque o embriagar é assim, é você sair da sua razão. Você está e fala assim, olha, eu estou com a cabeça cheia, né? Assim as pessoas falam, eu vou tomar, né, alguma coisa, vou tomar um vinho, vou tomar alguma coisa, né? E ele vai fazer o quê? Vai sair daquela, né, os seus pensamentos, daquilo que está, né, preocupando ele, e vai se embriagar. Mas a palavra diz, né, que, como a gente sabe, isso é óbvio, né? Ou se embriagar de qualquer substância, de qualquer outra coisa, faz com que o mundo fique cada vez mais à mercê desse lado que não serve. Porque o adversário, ele vai colocar tudo, porque ele saiu da sua razão, do pouco da razão que Deus dá para todo homem. Né? O mínimo de razão Deus dá para todo homem, que é o que a palavra diz assim, que o homem não está enganado. Não está enganado por quê? Porque desde quando ele nasceu, não importa qual é a civilização que ele esteja, ele tem uma certa noção do certo e do errado. O homem sabe. Né? E é engraçado que essa noção do certo e errado, conforme vai passando o tempo, ela vai acabando sendo esquecida. É uma coisa assim, então eu vou citar um fato, né? Algo que é comum, por exemplo, na criminalidade. Né? Na criminalidade, não tem uma coisa que eles respeitem mais do que a mãe. A mãe. Né? Chegava a fazer qualquer coisa assim, se uma mãe sair atrás do filho assim, com um pedaço de pau, a gente vê essa cena às vezes, né? Que o rapaz é preso, a mãe vai lá e vê que ele foi preso, ela entra no meio e sai bofeteando ele. Não foi para isso que eu te criei, vai batendo, né? Porque há um certo respeito. Mas isso nós vamos vendo que com o tempo isso vai passando. As pessoas entram, mata o pai, mata a mãe, não tem limite. Então é isso que nós queremos só deixar enfatizado, porque isso é a noção do certo e do errado. O mínimo do certo e do errado as pessoas têm. Mas quando a pessoa vai se embriagando, ou seja, vai se aprofundando, né, na lama, se aprofundando na maldade desse mundo, ele vai perdendo toda a noção do certo e do errado. Por isso que nós estamos vivendo essa situação de hoje. Aquilo que sempre as pessoas falavam que era certo, hoje até não é de bom tom você falar que aquilo é errado. E digo mais, tem pessoas sendo presas por falar que o errado está errado. Então é isso. Agora, o que o Senhor disse é o seguinte: mas antes embriagai-vos do meu Espírito, do Espírito Santo.
Então, antes de embriagar do Espírito Santo, isso é para nós. Para nós. Não há a menor possibilidade de convívio com esse mundo que está caminhando cada vez mais por mal, que está cada vez mais se embriagando do mal, e nós estarmos todos os dias com eles e sermos igreja de Cristo. Não há a menor possibilidade. Tanto que, para que a igreja pudesse entrar no mundo, né, o primeiro ato significativo foi o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Como que a igreja ia fazer alguma coisa no mundo, né, que ainda não era tão mal quanto o mundo de hoje, mas mesmo assim eles foram cheios do Espírito Santo. Então, tem um assunto que foi trazido hoje na escola de manhã, e que me chamou muita atenção, e que foi até a razão de eu estar trazendo essa palavra aqui, né? Então foi estudado, entre outros assuntos, sobre Davi. E há aquele momento em que Saul era rei, e Davi era uma pessoa normal, né? Um pastorzinho de ovelha, ficava lá no campo, né? Cuidando só das ovelhas. Na mente dele não se passava provavelmente aquilo que ele viria a ser. Mas Deus o escolheu para ser rei de Israel. Então, para aquilo que ele era, que era um pastor de ovelhas, a sabedoria que Deus tinha dado para ele, o entendimento do bem e do mal que o Senhor tinha dado para ele, já era suficiente. Mas agora ele ia ser rei de Israel. E ele ia lutar contra toda sorte de ossos de maldade, porque Deus estava colocando ele à frente de um povo que era o único povo ali naquele momento que tinha um conhecimento de Deus. E incutir esse entendimento na mente dessas pessoas como um povo, mas ao redor deles havia o quê? Só maldade, só mal. Pessoas embriagadas no mal, sacrificando crianças para ídolo, né? Prostituição para ídolos, né? Então eles tinham os ídolos dele, os deuses dele. E só esse povo, era só com esse povo, no meio de toda a face da terra, que Deus contava com eles para propagar o conhecimento de Deus. E agora, Davi não seria mais um deles, mas seria o rei. E nesse momento em que ele foi ungido, mesmo antes dele assumir, né, ele continuou sendo, né, ali um soldado, um militar a serviço do rei, mas naquele momento que ele foi ungido, a palavra diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E aí a gente vai entender por que Davi, a partir daquele momento, ele venceu Golias, que era uma coisa impossível. Outro trecho também que eu achei muito interessante é que Saul chegou em um determinado momento, ele queria fazer de tudo para matar Davi, porque todo mundo exaltava os feitos de Davi, porque era algo notório. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apoderou dele. E aí chegou um momento que Saul falou assim: olha, eu não posso matá-lo, né? Eu não posso fazer isso com minhas próprias mãos, né? Que outros não façam. Então ele começou a criar ciladas para ver se Davi caía. Mas aí chegou e falou assim: então eu vou dar a mão da minha filha em casamento. Só que, como Davi falou, não tenho dote, eu sou pobre. Não, você não precisa dar dote não. Você vai e traz 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, ia matar, né, os filisteus e ia trazer, né, essa parte dos filisteus, desses homens, para ele. Falando assim, ele vai lá e vai morrer. Aí ele foi, sabe quanto ele trouxe? 200. Em vez de trazer 100, ele trouxe 200. Então são muitos atos de Davi que a palavra enfatiza. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apoderou deles. Então a igreja, nesse momento que nós estamos vivendo, para aquilo que Deus está nos levantando, é a mesma coisa. Nós estamos rodeados
de pessoas que estão embriagadas do mal. E o Senhor está nos convocando para nos embriagar do Espírito Santo. Como? Remindo o nosso tempo. Remindo o nosso tempo. O tempo que nós temos para nós, tirando aquele tempo que a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer isso, mas aquele tempo que nós temos, que nós o dediquemos ao Senhor. Conhecer a sua palavra, buscar a unção do Senhor. Nós podemos pedir: Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Senhor, enche a tua igreja, enche o teu povo do Espírito Santo, porque só assim nós poderemos fazer alguma diferença. Porque a religiosidade, ela, sem a bênção do Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, a igreja, ela não tem outra coisa que fazer, senão levantar teologias. Se ela não segue alguma teologia conhecida, ela vai criar teologias. Teologias aqui nós dizemos assim que são pensamentos arrazoados acerca do que fazer enquanto culto, enquanto conceitos. Mas quando vem o Espírito Santo, ele convence a todos da mesma coisa. Por isso que Paulo fala assim: eu vos conclamo que pensais uma só coisa. Todos. Não só pensamento. E quem é que pode colocar o mesmo pensamento em todos nós, senão o Espírito Santo? É Ele que nos convence. E é Ele que convence o pecador, quando todos estão cheios do Espírito Santo. Na casa do Senhor. Aquele que entrar, aquilo que foi falado, aquilo que foi cantado, e todos os atos de um culto, ou quando não no culto, no nosso ambiente em que estivermos, e que estiver aqui alguém embriagado de outra coisa, ele vai sentir a presença maravilhosa do Espírito nas nossas vidas. Então, portanto, não adianta uma porçãozinha do Espírito. Olha, de vez em quando eu sinto que o Espírito está comigo, ou de vez em quando eu sinto a visitação. Não, isso já não adianta mais para nós. Nós precisamos estar cheios, porque quando nós estivermos transbordando, aí sim, uma grande obra, grandes vitórias o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Nós vamos glorificar o Senhor com louvores, como diz aqui o final do texto que nós lemos, ajuntando. Então, o nosso ajuntamento é um motivo maravilhoso também de nos enchermos do Espírito Santo. Ele diz: falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais. Então, esse cântico espiritual é um cântico inspirado pelo Espírito, entoado também na motivação do Espírito, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, nós adoramos o Senhor aqui no culto, mas quando nós saímos daqui, também nós vamos adorá-lo no nosso coração. E onde nós estivermos, nós vamos ser pegos labializando o louvor, vindo aquele louvor que vai glorificar ao Senhor pelo ato que Ele já está realizando naquele momento. Então, nós vamos remir o nosso tempo para viver essa graça constante e a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus.